Fala pessoal que acompanha o Futebol na Veia, quem fala com vocês é Felipe Gomes, está começando mais um Girão na Rodada aqui no nosso canal do YouTube. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, seu comentário e não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, links na descrição, inclusive do nosso Instagram, por onde você pode acompanhar nossos boletins do seu time do coração. Então bora lá pro vídeo porque a gente vai começar com Botafogo e Fortaleza e quem vai passar o resumo e a análise desse jogo para você é o Bruno Gabriel. Bruno, é com você. Trazendo mais um jogo para este girão da rodada, eu sou Bruno Gabriel e irei falar do jogo entre Botafogo e Fortaleza. Em primeiro lugar, a partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2020. O jogo ocorreu no Engenhão, ou seja, o mando foi da Estrela Solitária do Rio de Janeiro. As duas equipes necessitavam vencer, pois ambas estão na parte de baixo da tabela. Isso se mostrou ao longo da primeira etapa, pois as equipes erraram muitos passes e tiveram poucas finalizações. Contudo, quando as equipes chegavam no gol, elas paravam nos grandes goleiros, o do Fortaleza, o Felipe Alves, e pelo lado do Botafogo, o Diego Cavalieri. Já na segunda etapa, o técnico do Fortaleza fez algumas mudanças, que acabou mexendo melhor na equipe, tanto que no seu primeiro toque de bola, Bergson abre o placar para o time cearense. Contudo, ainda no jogo, as duas equipes forçaram os ataques, o Botafogo visando empatar e o Fortaleza querendo ampliar. Isso aconteceu com o David. Ainda depois do primeiro gol, a equipe do Fortaleza foi atrás e acabou chegando, ampliando o placar. Finalizando o jogo, o Botafogo se lançou todo para o ataque e acabou após grande passe de Daniel Bessa. O Arley fez 2-1, mas não evitou a derrota para o Botafogo. Com a vitória, o Fortaleza deu um grande salto, indo para a 11ª colocação na tabela com 28 pontos. O seu próximo adversário será o Goiás, pelo Brasileirão, é claro, e será dentro de casa. Já o Botafogo agora fica com 20 pontos e na vice-lanterna do campeonato. O próximo confronto será contra o Atlético Mineiro fora de casa. Essas foram as informações do jogo entre Botafogo e Fortaleza. Eu sou Bruno Gabriel para o Girão da Rodada. Muito obrigado, Bruno. E agora vamos ver um pouquinho de como foi a partida entre Atlético Paranaense e Santos, onde deu ruim pro time paulista. E o Gustavo Oliveira vai contar para você como foi detalhadamente essa partida. Então, Gustavo, é com você. Fala galera, eu sou o Gustavo e vou falar um pouco sobre a partida entre Atlético Paranaense e Santos, onde deu furacão. O Furacão venceu o Peixe por 1-0 com gol de Thiago Heleno. Bom, a partida foi um pouco morna, o Atlético Paranaense teve domínio da posse de bola, finalização, escanteio, enfim. Porém, o primeiro tempo não tão produtivo, mesmo conseguindo ter mais posse de bola, mesmo conseguindo ter mais escanteios, enfim, mais finalizações, não produziu bastante. Tanto é que o Santos, que teve a primeira finalização, a primeira chance clara de gol, com o Arthur Gomes, que o goleiro Santos fez uma boa defesa e conseguiu mandar para escanteio. O Atlético Paranaense teve uma chance só com Renato Kaiser aos 26 minutos, aos 26 minutos, onde um cruzamento rasteiro, quase que ele chegou na bola, mas não conseguiu chegar com tanta firmeza para finalizar o gol. Já no segundo tempo, continua a mesma coisa, não tão produtivo, ou não tão agitado, morno, mas com o Atlético dominando. O Atlético teve um escanteio onde Thiago Heleno chegou testando firme para o fundo do gol do John e conseguiu fazer assim o gol e dar a vitória ao Atlético Paranaense. Por outro lado, o Santos estava com bastante desfalques, né? A equipe do Santos foi até Paraná com muitos desfalques por conta do Covid, os jogadores estão voltando, e o Cuca até preferiu poupar alguns, como o Marinho, Soteldo, Caio Jorge, Lucas Veríssimo, enfim, porque terça-feira vai até Quito enfrentar a LDU pelas oitavas de finais da Libertadores da América, assim como o Atlético Paranaense também vai receber o fortíssimo River Plate aqui na Arena da Baixada,
E o Atlético que vai embalado para essa partida, porque está 4 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas no Brasileirão, e está muito embalado, 2 jogos sem tomar gol. A equipe deu uma arrancada muito boa nesse campeonato e vem firme, vem forte contra o River. Não é favorita, óbvio, mas vem com uma confiança que é bem louvável, né? Por hora é isso. Tamo junto. Muito obrigado, Gu. Já já está de volta aí para falar sobre outra partida pra gente. E agora vamos com o Flávio Rodrigues sobre a análise e o resumo da partida entre Goiás e Palmeiras, outro paulista que acabou perdendo aí nessa rodada, que a gente vai estar passando para vocês no girão. Então, Flávio Rodrigues, é com você. Olá pessoal que segue aqui o Futebol na Veia, meu nome é Flávio Rodrigues, estou aqui para o pós-jogo de Goiás 1, Palmeiras 0. Partida válida pelo Brasileirão que foi disputada hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, é 21 de novembro, no estádio da Serrinha, com uma vitória que encerra um jejum incômodo do Goiás de 11 partidas sem conseguir os 3 pontos e interrompe uma sequência de 9 jogos invictos do Palmeiras. O resultado acabou sendo, não foi surpreendente, por mais que você esteja falando de um time que está disputando a liderança do campeonato, que vem em grande fase contra um que está na lanterna e que só tinha vencido 2 partidas. Mas o palmeirense entende, e eu vejo muitos torcedores que não estão tão frustrados por conta da quantidade absurda de desfalques que o Abel teve que lidar, por conta das lesões e principalmente pelos casos de Covid que nós estamos citando ao longo da semana, que está de conhecimento público. Tanto que o Abel optou por um esquema com 3 zagueiros, improvisou o Mike na esquerda, teve o Marcelinho fazendo dupla de ataque com o Luiz Adriano e teve alguns problemas ao longo da partida que influenciaram diretamente no resultado. Já o Goiás teve como destaque a estreia do Augusto César, né, o técnico que é do Sub-20, que foi promovido para o time principal e a princípio deve seguir no time até o final do campeonato, depois da demissão do Anderson Moreira. A primeira etapa acabou sendo muito equilibrada, poucas chances de gol, os goleiros trabalharam bem pouco. E o grande destaque, por assim dizer, ponto alto da primeira etapa, o fator mais relevante, foi a expulsão do Mike, que jogou improvisado na esquerda. Ele acabou errando um bote, ele acabou acertando o jogador do Goiás. Vejo muito mais como imprudência do que como violência, mas o lance foi forte. E ele acabou, o árbitro no primeiro momento deu amarelo, mas o VAR pediu para ele revisar o lance e ele acabou tomando o vermelho direto. Com isso o Palmeiras terminou a primeira etapa com 1 a menos e teve todo o segundo tempo com o jogador tendo que compensar a expulsão de um jogador do seu time. Para piorar, o Luiz Adriano sentiu uma lesão também no primeiro tempo, precisou sair, e o Abel tentou fazer o que dava, inclusive ele tirou o Lucas Lima, um meia, para tentar remontar a defesa, ter uma marcação forte. O Gabriel Menino acabou entrando para poder, de repente, conseguir ter um time mais ou menos equilibrado para, quem sabe, conseguir sair com um empate fora de casa, manter a sequência positiva. No segundo tempo, o Goiás veio para cima, tentou criar chances, tentou abrir o placar, a chance de ouro para conseguir uma vitória contra o Palmeiras, um time bem forte, mas que com N problemas. Só que o Goiás seguiu tendo os mesmos problemas de outros jogos, pecando muito na finalização. O Patrick de Paula, que para mim foi um dos melhores em campo, ele acabou sendo forte tanto na marcação como ajudando também no segundo tempo, como sendo um homem de puxar contra-ataque. Ele perdeu uma chance importante que poderia ter garantido até a vitória do Palmeiras. E ele se dedicou tanto em campo que nos acréscimos faltou força física, faltou pique. Ele não conseguiu acompanhar o Miguel, que acertou um golaço sem chance nenhuma para o Everton e marcou o gol que deu números finais para a partida. Minimiza um pouco o problema do Patrick de Paula por conta da atuação que ele teve em campo. Inclusive, para mim, acho que o Patrick foi o melhor em campo. E, do outro lado, negativamente falando, a gente tem que citar o Mike, que com a expulsão quebrou todo um esquema do Palmeiras. Uma expulsão, você jogar um tempo inteiro com 1 a menos, uma etapa inteira com 1 a menos e com toda a quantidade de problemas, jogadores desfalcados, falta de opções até mesmo para o banco, complicou muito a situação do time, que teve uma derrota que não preocupa nesse primeiro momento por conta da grande fase do Palmeiras, mas preocupa por conta da quantidade de desfalques, como que o Abel vai armar o time, principalmente pensando nas 3 frentes, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Os próximos compromissos dos 2 times.
Agora o Palmeiras se foca para o jogo contra o Delfim, já começando a fase das oitavas de final da Libertadores, fora de casa, próxima quarta-feira, dia 25 de novembro. O Abel com certeza já vai ter que quebrar a cabeça em como ele vai armar o time para uma partida de mata-mata que o Palmeiras precisa de um bom resultado fora de casa, pelo menos um empate, ou não perder de muito para poder resolver no jogo de volta. Em torneios mata-mata existe esse grande problema. Uma partida horrível num jogo de ida, você perde a classificação. Já o Goiás vai tentar pegar essa parte psicológica boa por conta da vitória nesse sábado, no último sábado, dia 21, para encarar o Fortaleza na próxima quinta-feira, dia 26, pelo Brasileirão, também fora de casa, buscando de repente emplacar uma segunda vitória ou pelo menos um empate para começar a projetar de repente uma campanha que seja excepcional no segundo turno, para conseguir de repente se manter na Série A em 2021. A situação é bem complicada, mas existem chances, a pontuação matematicamente, o Goiás está longe de ser baixado. E já o Palmeiras, foco na Libertadores, e depois no final de semana o Palmeiras encara o Atlético Paranaense, já pelo Brasileirão, buscando sua recuperação também no campeonato, para não deixar desgarrar dos primeiros colocados e se manter na ponta da tabela. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Muito obrigado, Flávio. Agora vamos ver o que aconteceu entre a partida entre Atlético Mineiro e Ceará, com o Gabriel Yudi falando tudo o que aconteceu pra gente. Então, Gabriel, fala um pouquinho pra gente o que aconteceu na partida. E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o jogo do Ceará contra o Atlético Mineiro, que aconteceu neste domingo, dia 22, às 4 horas da tarde. Bom, o Atlético Mineiro começou um pouco melhor o jogo, tanto que aos 29 minutos do primeiro tempo, Sacha, em um belo gol de bicicleta, abriu o placar em 1-0 para o time mineiro. Porém, após o gol, o Galo deu uma recuada e o time do Ceará começou a ter boas chances. Tanto que no final da primeira etapa teve uma falta a favor e na cabeçada, após o cruzamento, passou em cima do gol do time mineiro. Mas aos 2 minutos do segundo tempo, Lima fez gol para o time cearense e empatou. Porém, aos 10 minutos, Viseu recebe e marca seu gol contra o Ceará. Porém, ele se machucou durante a jogada e após o gol pediu substituição em seguida. E o Galo teve um jogador expulso após isso, aos 20 minutos praticamente, que foi o Dylan Borreiro. Ele agrediu com uma cotovelada um jogador, porém há possibilidades de que não necessitava do vermelho, porém o árbitro deu. Mas aos 25 minutos do segundo tempo houve um pênalti de Praz em cima do atacante atleticano e Keno bateu, marcando o 2-2. Após isso, mesmo com a expulsão, o time atleticano continuou jogando melhor que o time cearense. Mas nada mudou, tanto que aos 43 do segundo tempo, na etapa final, faltando 2 minutinhos para acabar, Vina fez um golaço de letra, porém não valeu, porque ele estava impedido. E é isso, espero que tenham gostado, um beijo e continuem com o vídeo. E agora, vamos para a análise da partida entre Internacional e Fluminense com o Lucas Augusto, partida que o Fluminense venceu por 2-1. E agora o Lucas vai contar um pouquinho pra gente sobre o que rolou na partida. Lucas, é com você. Olá, eu sou o Lucas Augusto e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o jogo entre Internacional e Fluminense, no qual em casa o Colorado perdeu por 2-1 na noite deste domingo, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Nesse jogo, a defesa do Colorado acabou falhando bastante, o que custou caro. A partida começou com o Internacional tentando se impor através do ataque, mas encontrando uma marcação muito firme do Fluminense. Mesmo assim, o Inter conseguiu achar um espaço e aos 14 minutos conseguiu seu primeiro gol na partida e único gol. Maurício chutou em cima de Muriel, que falhou ao tentar segurar a bola e espalmou para frente,
Maurício só chegou, pegou no rebote, bateu cruzado e marcou 1-0 para o Internacional. Ainda nessa etapa, Galhardo marcou um outro gol para o Colorado, mas que foi anulado por toque de mão. No fim do primeiro tempo, o Inter tinha o controle do jogo, enquanto o Fluminense só estava se defendendo e reclamando de um pênalti em Luca no último lance dessa etapa, mas que o árbitro Luiz Flávio não marcou. No início do segundo tempo, o Inter buscou novamente colocar a pressão, mas eis que aos 14 minutos em cobrança de escanteio, Luca marca um golaço olímpico, onde ele cruza a bola quica na área e aí entra direto pro gol, 1-1. Em seguida, Galhardo recebeu nas costas da defesa e marcou um gol para o Inter, mas que foi anulado, desta vez por impedimento. Com isso, o Colorado viu que precisava colocar pressão se quisesse reverter o placar, mas essa pressão acabou abrindo espaços que o Fluminense conseguiu aproveitar. Assim, aos 36 minutos, Marcos Paulo lançou para Caio Paulista, que tocou na saída de Lomba e marcou para o Fluminense, 2-1. Com essa derrota, Abel Braga ainda não conseguiu nenhuma vitória nesta sua última passagem pelo Internacional, que jogará na próxima rodada do Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Do outro lado, no seu próximo jogo pelo Brasileirão, o Fluminense enfrentará o Bragantino. Bem, esse foi o resumo da partida entre Internacional e Fluminense, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão 2020. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Lucas Augusto, me despedindo de vocês. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Gabriel. E agora, vamos novamente com o Gustavo Oliveira, para ele contar um pouquinho pra gente sobre o que rolou entre o empate de Corinthians e Grêmio. Então, Gustavo, novamente, é com você. Fala, galera! Vou falar agora sobre a partida entre Corinthians e Grêmio, que terminou em 0-0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo que foi marcado por ser uma etapa muito pegada, onde teve 3 cartões amarelos e uma expulsão. O Grêmio começou jogando melhor, na verdade teve domínio das ações, posse de bola, finalizações, enfim, como era de se esperar por ter uma equipe mais qualificada. Porém, o Corinthians chegou a equilibrar a partida por volta dos 25 minutos, 20 minutos, 25, enfim. Mas o zagueiro Marlon chegou duro no meia Matheus Henrique e acabou sendo expulso. Aí complicou a vida do timão, né? Já teve que trocar no primeiro tempo, saiu da avó, enfim, trocou um atacante por um zagueiro, e aí o Grêmio continuou em cima, mas o primeiro tempo terminou em 0-0. O Grêmio até teve 2 grandes chances, uma com Luiz Fernando aos 8 minutos e outra com o Jean-Pierre, né? Mas de falta, que passou bem perto, mas não chegou a abrir o placar. Já no segundo tempo, o Grêmio também continuou em cima, na verdade não continuou em cima, mas tinha mais posse de bola, porém era muito lento, sabe? Não conseguia assustar muito o goleiro Cássio e dar muito trabalho para a defesa do Corinthians, né? E o Grêmio continuou assim, tendo posse de bola, girando, tentando entrar na área do Corinthians, e o Corinthians marcando muito bem, dedicando muito bem defensivamente. Essa foi a partida que foi marcada pela dedicação do Corinthians, pela superação. Até porque, no segundo tempo, o Otero foi expulso, ou seja, teve a segunda expulsão, e foi quando o Corinthians passou a jogar com 9 jogadores em campo, certo? Então, a expulsão foi bem na metade, de cerca de 15, 20 minutos de jogo, o Otero foi expulso, e aí o Corinthians teve que se virar com 9 jogadores. E aí o Grêmio foi para cima, aí o Grêmio se lançou mais ao ataque, colocou o Churinho, o Renato Gaúcho, né, colocou o Churinho, enfim, foi colocando atacantes, jogadores ofensivos, mas, olha que ironia, a melhor chance do jogo foi com o Fagner, no contra-ataque do jogo inteiro, na verdade. Eu corrigi para falar do segundo tempo, mas na verdade foi do jogo inteiro. Foi quando, no contra-ataque, o Fagner fez uma finalização que o Vanderlei fez um milagre, né? Tanto é que até depois o Fagner foi cumprimentar o Vanderlei, parabenizar, porque foi uma defesa sensacional, onde o Corinthians teve a melhor chance, repetindo, do jogo, né? E com 9 jogadores em campo. O Grêmio não conseguiu produzir muito, não jogou bem, tá? O Grêmio estava vindo de 8 vitórias seguidas, 12 jogos sem perder, e era a partida para manter essa invencibilidade, porque no meio da semana, enfrenta o Guarani, lá no Paraguai, pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores. E meio que acho que eles levam essa partida como uma derrota, porque estava com 2 jogadores a mais, com mais posse de bola, e não produziu quase nada na segunda etapa e nem na primeira, né? Então, o Corinthians se superou, jogou bem, se mantém na 8ª colocação, na verdade, na 13ª colocação, o Grêmio se mantém na 8ª,
E agora o time gaúcho, como eu já disse, vai enfrentar o Guarani, enquanto o Corinthians vai enfrentar o Curitiba no meio da semana. Por hora é isso. Muito obrigado, Gustavo, novamente, e muito obrigado a todos que informaram você que está assistindo esse vídeo e que ajudaram a gente a fazer mais um girão da rodada aqui no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, finalizando esse girão da rodada, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também clique nos links aqui embaixo na descrição, onde estão as nossas redes sociais. Eu sou Felipe Gomes e esse foi mais um girão da rodada. Pessoal, até a próxima!